Ester 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Arisdai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, filho dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a sua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o seu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã e se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem
o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento se intentara contra os judeus e se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a eles e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. E confirmaram os judeus, e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo, determinado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e guardados de geração após geração. Família, província e cidade. E que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filho de Abiail e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu que respeitava o Purim, e escreveu-se num livro. Ester 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação.